Olá, bom, hoje eu tô aqui para gravar para vocês um vídeo que é falando por que eu não uso sutiã. Sempre quando eu posto algum vídeo aqui no canal que aparece um pouco assim a parte do meu decote, aí a pessoa se pergunta por que eu não tô usando sutiã, ou então quando eu posto alguma foto, ou até no meu dia a dia realmente. Então hoje eu vim aqui responder para vocês os motivos na qual eu não uso sutiã, por que eu parei de usar e qual é a finalidade disso tudo no mundo em que vivemos hoje. Não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Bom, eu comecei a usar o sutiã quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade e eu não sabia o motivo na qual eu estava usando. Eu sabia que eu precisava usar porque as minhas amigas usavam e todo mundo usava também. Porém, eu sempre fui uma criança um pouco questionadora. Eu sempre questionava as coisas, as situações, por que as coisas eram daquele jeito. E eu questionei também por que eu precisava usar sutiã. Então foi ao decorrer desse tempo, entre os meus 10 aos 14 anos, que eu comecei a me perguntar por que era necessário usar aquilo, sendo que eu nem tinha tanto peito assim e aquilo não me incomodava tanto. Quando eu completei meus 15 anos, eu comecei a ficar viciada em sutiã. Eu queria muito parecer que eu tinha os peitos maiores, então eu comecei a usar 24 horas por dia. Então eu comecei a usar sutiã com um número a mais do que o meu realmente, para os meus peitos ficarem maior e assim eu poder usar vários decotes. E chegou um tempo assim que eu usava tanto sutiã que eu acabava usando até para dormir. Eu dormia com sutiã porque eu achava que era necessário aquilo. E eu comecei a perceber que eu achava aquilo extremamente desconfortável, só que eu continuava usando porque eu queria esconder o formato dos meus seios, porque de acordo com a sociedade o meu seio não era padrão, então não era bonito. Já contei aqui no canal pra vocês que quando eu tinha 18 e 19 anos descobri que eu tinha um caroço no meu seio. E esse caroço que surgiu no meu seio me fez mudar muitas visões de várias coisas que aconteciam na minha vida. Eu comecei a olhar para o meu corpo com uma forma diferenciada e principalmente para os meus seios com uma forma mais diferenciada também. Então foi através desse caroço quando eu descobri que eu acabei parando de usar sutiã. Como doía bastante, então eu acabei não utilizando mais porque machucava, então não queria que machucasse. E foi nesse período que eu comecei a parar de usar, que eu comecei a perceber o quanto era maravilhoso não ser dependente de nada. Não depender de um sutiã para ficar bonita, não depender de ter os seios maiores ou de acordo com o que a sociedade falava para eu poder me sentir melhor. Então foi um processo muito de redescobrimento nesse processo que eu fiquei sabendo que eu tinha esse caroço no meu seio. Nesse período também que eu descobri o nódulo no meu seio, sempre quando eu chegava em casa, se dar aula de algum lugar, eu ficava muito tempo nua, muito tempo sem nada, sabe? Porque era desconfortável ficar com alguma coisa apertando o meu seio. Então eu fiquei muito tempo realmente nua. E foi o tempo que eu comecei a ver o meu corpo com outros olhos. Porque quanto mais a gente vê o nosso corpo, mais a gente consegue olhar os defeitos e passar despercebido por ele. Então, assim, uma dica que eu dou pra quem tem baixa autoestima, que não gosta do seu corpo, é ficar nua e se olhar no espelho todos os dias. Sério, você vai se acostumar com todos os seus defeitos e com as suas qualidades e começar a ver ele de uma forma diferenciada. Então era assim que eu ficava bastante tempo no meu quarto, ficava nua dentro dele, e aí quando eu olhava pro meu corpo, eu via minha barriga, eu começava a gostar mais dela, eu vi o meu quadril largo, eu comecei a gostar mais dele, eu vi o formato dos meus seios, eu comecei a gostar mais dele também. Então foi aí que eu comecei a me olhar no espelho me admirando e não me criticando, sabe? Aliás, os defeitos que eu via começaram a ficar pequenos e as minhas qualidades começaram a tomar uma proporção muito maior na minha vida. Então foi nesse processo que eu me aceitei muito como mulher, aceitei todos os meus defeitos e fui vendo que as minhas qualidades eram muito maiores também. Quando eu tirei o nódulo do meu seio, eu acabei não usando mais sutiã. Eu usei um sutiã que ele não tinha bojo, ele não tinha absolutamente nada, então eu acabei utilizando ele, mas foi somente porque estava com a cirurgia e precisava de algo segurando, curativo, enfim. Mas eu não sentia mais necessidade de usar nenhum sutiã que fosse de bojo, que fosse aumentar ou mudar o formato dos meus seios. Sempre foi feito para amamentar um ser humano, né? Então é um processo de dar alimento a alguém. E a gente começa a perceber também que muitas mulheres grávidas falam que sofrem num processo de amamentação porque o bico do seio é muito fino, porque não tem tanta resistência. E ele não tem resistência porque fica dentro de uma blusa 24 horas por dia, não pega sol, não tem atrito com nada. Então como ele vai criar uma resistência
se não dão essa resistência para ele. Pode perguntar para qualquer gestante que a gente conhece o quanto foi o processo de amamentação, o quanto foi sofrido. É para ser um processo lindo, prazeroso e acaba sendo um processo totalmente o contrário do que deveria ser. O sol deixa a nossa pele mais forte, a roupa, quando roça nele e roça no nosso corpo, deixa a pele mais resistente também. Nada segurando ele faz com que a gravidade trabalhe os músculos que existem nele. Mas a sociedade, sem nenhum motivo, erotizou isso e faz com que, se a gente fizer isso, pareça ser anormal, sendo que não é. É o caminho mais normal que existe. E o mais engraçado é que a sociedade obrigou a gente a cobri-los, a apertá-los e também a modificá-los. Como é estranho pensar que existe um formato, apenas um, para ser o padrão. Será que realmente existem tantos tipos de seios, tantos diferentes? Por que um vai ser padrão? Essa é a minha grande dúvida. Por que um tipo de cabelo vai ser padrão? Por que um tipo de formato de seio vai ser padrão? Por que um tipo de corpo vai ser padrão? Que hipocrisia da sociedade fazer isso, querer moldarmos nós em uma caixinha. Isso é o que me deixa mais revoltada. Muito tempo eu achei que tinha algo de errado comigo, porque eu não tenho bico no meu seio, não tenho. E eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo porque esse bico não saía pra fora, sabe? E eu comecei a perceber que não tem nada de errado, são só formatos diferentes, são só formatos que esconderam da gente, que não foi divulgado. O meu tipo de peito é só mais um que não foi divulgado e que eu tive que descobrir sozinha que ele era normal e que não tinha nada de errado com ele. Eu não usar sutiã fez eu entender que eu sou dona do meu próprio corpo e eu faço dele o que eu bem quiser. Olhar pra ele com uma forma não erotizada e sim uma forma que é uma coisa natural de se ver, foi uma das coisas assim, que me fez ser muito liberta, sabe? De ver que realmente não tem nada de errado comigo, os meus defeitos são apenas coisas que não foram divulgadas e a maioria das pessoas também tem os mesmos defeitos que eu, só que a mídia não divulga esses defeitos, porque divulgar defeito não vende, né? E ela tá preocupada apenas em vender. Não preciso esconder nada. Eu não preciso usar algo desconfortável para eu poder me enquadrar em um padrão que nem existe esse padrão. Só queria que as minas entendessem que nós, todas as mulheres, somos lindas de formas diferentes. E quando a gente sai no espelho nua e vê os nossos defeitos, cada defeito faz nós nos tornarmos únicas. E nada melhor do que ter o nosso corpo como templo, sem colocar padrão em nada, sem ficar enchendo nosso saco para esconder uma coisa que a gente não quer esconder. E não deixa nada te prendendo, nada te machucando para você entrar em um padrão que não existe esse padrão. Somos lindas de formas diferentes e únicas.